Em 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-300 caía nos arredores de Atenas, após passar mais de 2 horas voando sem ninguém no comando da aeronave. Durante essas horas de terror, os passageiros e a tripulação se encontravam em completo estado de inconsciência. Antes do voo 522, esse mesmo Boeing havia finalizado um voo anteriormente, e a tripulação reportou um problema de pressurização, solicitando à equipe de manutenção uma inspeção completa na aeronave e também a verificação da vedação da porta traseira direita de serviço. Para a realização dos testes em solo, é possível efetuar a verificação sem a necessidade dos motores, mas com o sistema de pressurização ajustado em modo manual, e foi o que fez o mecânico que trabalhava naquela ocasião. No entanto, após a conclusão do serviço, ele deveria virar a chave desse sistema novamente para a posição de automático, mas essa ação não foi realizada. Na manhã daquele domingo, a tripulação do voo 522 assumia a aeronave e realizava o checklist antes da decolagem. Porém, ignoraram completamente a posição do botão do sistema de pressurização, no qual havia sido deixado em modo manual pela equipe de manutenção. E às 9h07, o Boeing decolava com destino a Atenas, onde faria uma escala. Conforme o 737 subia, a pressão dentro da aeronave diminuía gradualmente. Ao chegar à altitude de 12.000 pés, um pouco mais de 3.000 metros de altura, um alarme soou na cabine, alertando aos pilotos que o avião deveria parar de subir, pois o Boeing não estava pressurizado. Esse alerta era justamente o sistema de pressurização, que estava configurado de modo errado. Mas esse aviso foi erroneamente e completamente ignorado pela tripulação. Os mesmos consideraram o aviso como uma configuração de decolagem, e assim continuaram a subir. Agora subindo para 18.000 pés, cerca de 5.400 metros de altura, novamente os sinais de avisos soaram na cabine, dessa vez indicando a diminuição da densidade do ar. Sem entender, os pilotos chegam a questionar o centro de operações da companhia o porquê daquele alerta, que para eles era um aviso de decolagem que ocorre em solo, mas não tiveram informações sobre o que estava acontecendo. Minutos depois, na cabine de passageiros, as máscaras de oxigênio caíram automaticamente. A maioria dos passageiros ainda estava consciente e colocaram as máscaras. Subindo para atingir a sua altitude final de cruzeiro de 34.000 pés ou 10.000 metros de altura, os pilotos não desconfiavam que a gravidade da situação poderia ser fatal. Com apenas 15 minutos de oxigênio, tempo suficiente para a aeronave descer a uma altitude onde o oxigênio é o suficiente para o corpo humano, os pilotos continuaram a subir. Não demorou muito até que as luzes de aviso de resfriamento do equipamento se acendessem no painel do 737, avisando aos pilotos que a quantidade de ar era insuficiente. A essa altura, pilotos, comissários e passageiros já sofriam com a diminuição de oxigênio em seu corpo, apresentando a redução do raciocínio. Era preciso apenas girar o botão que configurava a pressurização para o modo automático. No entanto, isso mais uma vez não foi feito, e o avião continuava a ganhar altitude naquelas condições. Naquela altura, todos a bordo do 737 estavam inconscientes por hipóxia, que é a redução extrema de oxigênio no corpo humano. Sem comunicação e voando em círculos, 2 caças da Força Aérea Grega foram enviados para averiguar o que estava acontecendo naquele voo. Ao se aproximarem, para sua surpresa e horror, os pilotos enviados perceberam que se tratava de um voo fantasma e o seguiram por cerca de 25 minutos. Os passageiros estavam com as máscaras e se encontravam inconscientes. O assento do comandante estava vazio e o copiloto estava desmaiado. Uma cena jamais imaginada. Até aquele momento, uma única pessoa estava consciente,
era o comissário Andreas Prodromou, que havia utilizado tubos extras de oxigênio. Ao recuperar um pouco da consciência, Andreas se dirigiu até a cabine e, ao chegar, encontrou o copiloto desmaiado. Depois de um ato de coragem, tentou assumir o controle da aeronave, que permaneceu por 40 minutos sob o padrão de espera do piloto automático. Às 12h03, o 737 caiu em uma região montanhosa, ceifando a vida de todos a bordo. As investigações apontaram que o Boeing 737-300 já apresentava esse tipo de problema 8 meses antes daquele dia fatal, quando ocorreu uma descompressão em outro voo após a porta traseira se abrir parcialmente. Segundo o relatório final, os mecânicos cometeram um erro fatal. Ao invés de configurarem o botão do painel de pressurização para o modo automático, o deixaram em modo manual. Dessa forma, o avião não pressurizou automaticamente durante o voo, e os pilotos não receberam ordens para mudar a configuração manualmente, além de enfrentarem a dificuldade de raciocínio provocada pela falta de oxigênio. O relatório aponta também erro dos pilotos em não efetuarem a realização do checklist de modo correto, uma vez que todos os sistemas da configuração do pré-voo devem ser verificados atentamente. 5 funcionários foram acusados e 3 deles foram presos. Em 25 de maio de 1979, um DC-10 se envolveu em um terrível acidente nos Estados Unidos, ceifando a vida de mais de 270 pessoas e entrando para sempre na história da aviação americana. O voo 191 da American Airlines era uma rota doméstica relativamente tranquila, ligando Chicago a Los Angeles. O voo era realizado por uma aeronave McDonnell Douglas DC-10, com o prefixo November 110 Alpha Alpha. No comando do DC-10 estava o capitão Walter Lux, com 53 anos de idade, e com a experiência de mais de 22.000 horas de voo, além de ter comandado mais de 3.000 horas a bordo de um DC-10. Ao seu lado estava o primeiro oficial, James Dillard, de 49 anos, com uma experiência de mais de 9.000 horas de voo, incluindo mais de 1.000 em um DC-10. Para fechar a tripulação da cabine de comando, estava o engenheiro de voo, Alfred Udovich, de 56 anos, e com a experiência total de 15.000 horas de voo e 750 horas no modelo DC-10. Além deles, estava a bordo da aeronave mais 10 tripulantes e 258 passageiros, totalizando 271 pessoas a bordo do avião. Com tudo pronto, às 15h02, o DC-10 recebia autorização para decolar. Logo após a aeronave atingir a velocidade de V1, o pilão do motor esquerdo acabou se separando do DC-10 e, em seguida, o motor foi arrancado da aeronave, causando um enorme dano na parte elétrica e hidráulica, que eram alimentados pelo motor de número 1 do DC-10. A situação logo foi percebida pela tripulação e pelos técnicos que ainda estavam na pista, mas não havia mais como parar a aeronave. Ao levantar voo, o avião começou a inclinar-se para a esquerda assim que deixou o solo. A falta de sustentação na asa esquerda fez com que manter o avião voando fosse praticamente impossível. Sem saber exatamente com o que estavam lidando, os pilotos tentavam a todo custo manter o nível do avião. O DC-10 não conseguiu passar dos 325 pés, cerca de 100 metros de altura, antes de estolar, e entrou em uma trajetória direta para o solo, mergulhando com tudo em um hangar do aeroporto. Como o voo estava apenas começando, os tanques de combustível do jato estavam completamente cheios, causando uma enorme explosão no momento do impacto com o solo. Infelizmente, as 271 pessoas a bordo, mais 2 pessoas em solo, perderam a vida.
As investigações foram conduzidas pela